Olá, pessoal do CPCio de Melo. Espero que seja tudo bem com vocês. Nós vamos dar continuidade à nossa semana da componente de física e da segunda série. Vamos estar trabalhando com vocês aí o fenômeno, né? O fenômeno da refração e o fenômeno da reflexão. Vou compartilhar a tela com vocês. Você já está vendo aí a nossa tela, né? Física da segunda série. Aqui eu quero mostrar para vocês a ideia aí do espectro eletromagnético, né? O nosso livro de referência, ele não traz esse assunto a grosso modo, né? Então aqui nós temos o espectro eletromagnético. O que é isso, espectro eletromagnético? Seria, seria a luz, né? Se propagando em suas diversas formas, né? Vamos assim dizer. Nós temos aí as ondas de rádio, né? Nós temos as ondas infravermelho, né? Nós temos a luz, chamada luz visível, depois eu vou entrar em detalhe nessa parte. Nós temos as ondas ultravioletas, as ondas de raio-x e as ondas de raio gama, né? Note que a frequência, ela começa de baixa frequência e comprimento de onda de baixa energia, né? Para maior frequência e comprimento de onda de menor energia, né? Então, eu vou com maior comprimento de onda mais longa para ondas mais curtas, né? Então, temos aí as ondas de rádio, que é um tipo de onda eletromagnética, né? A infravermelho, que é um tipo de onda eletromagnética. A onda violeta, né? Ultravioleta, que é um tipo de onda eletromagnética. O raio-x, que é um tipo de onda eletromagnética. O raio gama, que é um tipo de onda eletromagnética, né? As mais comuns aí que nós conhecemos, né? Nós temos as ondas de rádio, né? Que é o AM, né? E a onda de rádio FM, que são frequências, né? Então, é um tipo de luz, né? É um tipo de onda. E nós temos aqui o raio-x, que é um tipo de onda também, né? Eu quero me atentar a essa parte aqui do espectro eletromagnético, esse intervalo aqui, ó. Esse intervalo aqui. Aí eu trouxe ele, a foto coloca ele mais à frente, essa parte chamada parcela visível do espectro. Então, isso aqui é tudo que existe, né, de luminosidade, de ondas eletromagnéticas, e a luz é um tipo de onda eletromagnética, né? A luz visível, né? Mas que nós conseguimos ver uma parcela muito pequena. Ou seja, eu só consigo ver, o meu olho humano só tem a capacidade de enxergar ondas de comprimento de 780 nanômetros a 380 nanômetros, né? Esse espectro aí, ele varia da cor de menor frequência, que é o vermelho, para a onda de maior frequência, que é a azul-violeta. Passando por o caminho aí, nós temos aí o RGB, né? Red, green e blue. Vermelho, verde e violeta. Então, nós passamos aí pelas três cores chamada padrão RGB, que eu mencionei, né? Red, green e blue. Então, o que nós enxergamos, eu só enxergo aquilo que reflete. Eu só enxergo aquilo
que esteja dentro da frequência desse espectro do eletromagnético. Tudo que está fora desse espectro, que é da luz visível, eu não consigo enxergar. Eu brinco com os alunos quando nós estamos na sala de aula, né, que nós não vemos a música do Chitãozinho Chororó passando aqui, né? Nós estamos em Goiás, né? Então, eu não vejo a música do Chitãozinho Chororó passando, né? Eu não vejo uma conversa de celular passando. Tudo isso é um tipo de onda chamada onda eletromagnética. É o tipo de onda sonora que é um tipo de luz, de luminosidade, né? Funciona da mesma forma. Pelo incrível que pareça, né? Mais na frente, a última matéria nós vamos estudar a acústica, né? Nós vamos perceber a onda sonora. É a mesma ideia, né? É a mesma ideia. Então, tem parte do som que é audível ao ouvido humano e tem parte de som que não é perceptível ao ouvido humano, né? Mas já alguns animais captam algum outro tipo de som, que para nós não existe som ali. Então, tem uma frequência também do ouvido humano que nós captamos, né? Então, da mesma forma, acontece com o caso da luz, da visão, né? Eu vejo aquilo que reflete. Se eu não tenho luz, logo eu não vejo, né? Então, esse pressuposto é primordial para que nós venhamos a entender mais detalhes a respeito do nosso objeto de estudo. Reflexão da luz. Quando eu penso em reflexão, eu tenho um tipo de reflexão chamada regular, ou seja, eu tenho uma superfície lisa. É um espelho. Ela é polida, ela é trabalhada. Então, eu consigo, todos os raios que incidem sobre ela, se for uma foto de uma pessoa, por exemplo, se for eu me olhando no espelho, né, a luz solar bate em mim e reflete no espelho e eu me vejo no espelho, né? Então, a luz solar ou a luz natural, né, nós falamos, ou uma luz artificial, uma lâmpada, o que acontece? Ela incide sobre a minha imagem vai ao espelho e eu vejo a minha imagem pelo espelho, que vem aos meus olhos. Então, essa superfície aqui é regular, então eu vejo com perfeição, né? Então, você consegue ver com perfeição, você consegue se barbear, né? No espelho, as mulheres conseguem fazer uma maquiagem, porque ela está se vendo com perfeição. Então, é uma superfície denominada regular. Já eu tenho uma superfície difusa. O que acontece com essa superfície difusa? Por que tem esses vários olhos? É porque eu não consigo ver aqui, a superfície já é rugosa, já é trabalhosa, ela é cheia de bacadas, vamos dizer assim, é uma estrada esburacada, né? É uma superfície dificultosa, né? Então, o que acontece com essa superfície? Os raios de luz incidem sobre ela da mesma forma, seja uma luz natural ou seja uma luz artificial, que quando ele bate nessa superfície, ele sofre desvios dessa reflexão. E eu não consigo enxergar com qualidade. Eu vejo um pouco a imagem, mas me parece uma imagem distorcida, eu não consigo ver com qualidade. Eu não consigo ver com perfeição. Aí eu digo que essa reflexão é difusa, né? Leis da reflexão. A primeira lei da reflexão fala assim: o raio incidente e a reta normal, que passa pelo ponto incidente, e o raio refletido estão contidos no mesmo plano. Então, eu vou explicar detalhes para vocês quando eu for comentar sobre isso aqui, tá bom? Então, ele está dizendo que o raio incidente e o raio refletido e a normal estão no mesmo plano, né? Segunda lei da reflexão. Segunda lei da reflexão diz o seguinte, que a medida do ângulo incidente é igual à medida do ângulo de reflexão. Então, o ângulo incidente é igual à medida do ângulo de reflexão. Beleza? Vamos olhar esse desenho, então. Então, a fonte de luminosidade, uma luz artificial, né? Aí eu tenho aqui que gera um raio, um raio luminoso, né?
eu chamo esse aqui de raio incidente, porque ele vai incidir sobre uma superfície. Eu tenho uma superfície aqui, superfície regular, né? Uma superfície lisa, né? Ele vai incidir sobre a superfície, e eu tenho aqui a chamada reta normal. A reta normal é sempre perpendicular, formando um ângulo de 90 graus com a superfície, né? E aí eu tenho aqui esse ângulo aqui, eu chamo ângulo incidente, e esse ângulo, aí aqui a luz vai incidir sobre o objeto, sobre a superfície, e vai refletir. Quando esse raio refletir aqui, eu digo que o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido, né? Então, isso que está dizendo a segunda lei. E a primeira lei diz que tudo isso aqui, o raio incidente, a reta normal, o raio refletido, o ângulo incidente e o ângulo refletido, eles estão num único plano. O plano alfa, por exemplo, eles não estão em planos distintos, eles estão no mesmo plano. É isso que ele está falando para nós. Beleza? Continuando. Reflexão da luz. O índice de reflexão absoluto, o N, então o N por si sozinho é o índice de reflexão absoluto de um meio para determinada luz monocromática, né? Eu pego uma luz vermelha, uma luz azul, né? Uma luz violeta, né? São um tipo de luz monocromática, né? A luz branca seria a união de todas as luzes, né? Todas as cores, as 7 cores, vamos dizer assim, né? Aí eu tenho a luz branca, né? E a luz e a preta, né? O preto é a ausência de luz, né? Então nós temos aqui a cor preta, né? A ausência de luz. Então, ora, para determinada luz monocromática, a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que é o constante c, e a razão da velocidade no meio, considerando v. Então, c é a velocidade da luz no vácuo, 300 milhões de metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, né? Dividido pela velocidade da luz no meio. Isso aqui é chamado de índice de refração absoluto, né? Então, eu consigo calcular o índice de refração absoluto sabendo a velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz no meio, né? Então, o índice de refração absoluto nada mais é do que a razão, então, entre a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Aí o meio aí pode ser água, ar, óleo, é isso que é o meio que ele está falando para nós, tá bom? Leis da refração. Primeira lei da refração. Agora nós já vamos tratar a respeito do fenômeno da refração. Primeira lei da refração. Nós temos o seguinte, ó, o raio incidente e a reta normal, a superfície de separação, né, e o raio refratado estão no mesmo plano. Note que é o mesmo argumento, é a mesma lei da reflexão, né? Só que agora também nós estamos tratando a respeito da refração. O que diferencia, eu vou comentar essa diferença da refração com a reflexão. Segunda lei, tá? Considerando dois meios transparentes e uma radiação monocromática, radiação aqui é o feixe de luz, tá? Radiação monocromática, uma luz vermelha, por exemplo. Podemos afirmar que a razão entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração, R, depende apenas dos meios dos quais a luz se propaga, o que resulta em N1 vezes seno do ângulo incidente é igual ao N2 vezes seno do ângulo refratado. O que significa isso? O que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, o que significa? Eu tenho aqui essa reta, que são os meios, né? Aqui eu tenho o meio 1 para cá, e aqui eu tenho o meio 2 para cá. O meio 1 para cima e o meio 2 para baixo, né? Eu tenho aqui, ó, o raio incidente. O raio incidente eu tenho um ângulo I, né? Eu tenho aqui o raio refletido, sempre tem um raio refletido. E tem um raio refratado.
Então, o refratado é a reflexão, o refletido é o que nós estudamos anteriormente. Então, sempre eu tenho a refração e eu tenho a reflexão, a não ser que o meio seja opaco, né? No meio opaco, que eu não consigo ver depois dele, aí eu não tenho a refração, mas se o meio é translúcido, né? Eu consigo ver por esse meio, ou transparente, eu consigo sempre tem uma reflexão. Tem uma reflexão e tem uma refração. É isso que ele está falando aqui para nós. Então, aqui ele pegou, por exemplo, ó, a luz vindo do ar, né, que é o meio N1, e o índice de obliquidade no vidro. Então, tem um vidro, né? Aqui eu tenho uma superfície que é um vidro, e a luz vai incidir sobre ele. Vem do ar, bate no vidro e entra sofrendo um desvio, né? Passando pelo vidro, o raio refratado, próximo ao normal. Então, aqui eu traço uma reta aqui normal, né? Que faz 90 graus com a base. Então, eu vou ter uma diferença do ângulo incidente com o ângulo refratado, não é refletido. O ângulo incidente é igual ao ângulo refratado, que é diferentemente do ângulo incidente para o ângulo refratado aqui na reflexão, tá bom? De igual modo, nós temos aqui nós temos quer dizer que o índice do meio 1, né, do meio 1 vai ser menor do que do meio 2, né? Logo, o ângulo incidente aqui vai ser maior do que o ângulo refletido, né? Ou seja, no caso aqui, a velocidade diminui, né? Nesse caso, a velocidade diminui, nessa parte A. Na parte B aqui, ó, vai acontecer da mesma forma, só que eu tenho agora, olha, o ângulo incidente é menor do que o ângulo refratado. Significa o quê? Que o índice do meio 1 é maior do que o do meio 2. Olha o item C. No item C, tanto faz o meio 1 quanto o meio 2, e o raio está incidindo perpendicularmente, na mesma, está coincidente com a normal, né? O ângulo incidente e o ângulo refratado. E o ângulo incidente é igual ao ângulo refratado, é igual a zero grau, né? Ou seja, nesse caso, não sofre nenhum desvio, né? O N1, a razão N1 e o N2, ele recebe o nome de índice de refração relativo, tá? Então, quando eu calculo a razão N1 sobre N2, perdão, sobre N1, né, o meio 2 sobre o meio 1, isso recebe o nome de índice de refração relativo, tá? Referente à refração atmosférica, isso aqui é muito interessante, né? Então, se eu estou olhando um objeto, aqui está uma pessoa na Terra, né? Ele está olhando um objeto, ele está vendo a posição aqui do objeto. Mas essa posição do objeto, ela é aparente, não é a posição verdadeira. Ou seja, se eu mirar nesse objeto aqui e fazer um disparo, eu não vou acertar o objeto. É a mesma coisa da ideia do peixe no rio e você mira na imagem do peixe que você está vendo no rio. Se você mirar naquela imagem do peixe, você vai errar o alvo no peixe, né? Vai pescar com arpão, você vai errar o peixe. Ou com flecha, você vai errar, né? Você vai errar, não vai acertar o peixe. Por quê? Devido às várias camadas que nós temos da atmosfera, o índice ela tende do maior para o menor. Então, o índice vai diminuindo cada vez mais e vai fazendo o quê? Então, a luz que eu estou enxergando do objeto que está refletindo, ela vai sofrendo um desvio, né? Ou seja, ela vai aproximando aí da normal, né? Ela vai sofrendo um desvio. Ou seja, então, o meu objeto está completamente diferente daquilo que eu poderia imaginar, né? Então, para você ter uma ideia, como que nós vemos, né? Então, o próprio ar, devido às diferenças de temperatura, devido às camadas da atmosfera, devido a todo esse contexto, ele vai sofrer uma refração, né? E aí nós vamos ter uma diferença aí da posição do objeto que nós visualizamos, o objeto real com o objeto aparente. É o que ele está destacando aqui da refração da atmosfera. Reflexão total.
Com relação à reflexão total, vamos colocar aqui uma fonte luminosa, é artificial, né, uma lâmpada. Nós temos vários raios, vários feixes luminosos, né, saindo. Perpendicular, aqui a superfície, né? Aqui nós temos o ângulo incidente, o raio incidente, o raio incidente, o raio refletido e o raio refratado. O raio incidente, o raio refletido e o raio refratado. O raio incidente e o raio refratado. Não teve aqui em refletido, né? De igual modo aqui, ó, o raio incidente, refletido, refratado. Incidente, refletido, refratado. Agora, olha só, chega a um certo ponto que o ângulo, ele vai é chamado de ângulo limite, que devido a essa inclinação do ângulo, o feixe de luz, ele vai incidir sobre a superfície e ele não vai refletir, ele vai refratar completamente, né? Então, é chamado reflexão total, ou seja, ele vai ficar aqui dentro. Ele não vai sair do meio. Vamos pensar aqui a água aqui, né? E o ar, né? Então, esse ângulo aqui, a ângulo limite, então nós temos o feixe de luz aqui, ele incide e o quê? Reflete, né? Reflexão total. Então, ele tem reflexão total, ele não refrata. Então, tem a reflexão total aqui. Refratar é quando ele sair. E refletir é quando ele vai voltar para dentro, né? Dentro do meio do qual saiu, né? Então, olha só. Aqui, ó, nós temos esse raio, esse feixe de luz incidente, e ele é totalmente refletido aqui. Ou seja, ele não refrata em momento algum. Então, a partir desse ponto aqui, eu chamo que ele é o ângulo limite, né? Então, eu chamo esse fenômeno aqui, esse ângulo limite, de reflexão total. Então, essa parte aqui toda recebe o nome de reflexão total. Então, ele tem uma reflexão total. Ele não tem uma refração, igual está acontecendo aqui. Aqui tem reflexão e refração. Reflexão e refração. Agora, aqui tem só reflexão total, devido ao ângulo, à inclinação do ângulo. Aqui nós temos um caso aqui, né? No caso A, né? Então, nós temos o N2 é menor do que o N1, né? Os meios, né? Meio 2 e meio 1. E, só que o raio está incidindo perpendicular, né? Com a normal. Então, não tem nenhuma diferença. O C aqui, ó, já nós temos o N2 é menor do que N1 no B, né? Perdão. E aqui o ângulo incidente é diferente do ângulo refletido, né? O mais importante para nós aqui, que nós queremos pegar como referência, é o ângulo C. É a figura C. Porque, olha só, o N2 é menor do que o N1, eu tenho um meio diferente do outro, né? Eu tenho um ângulo incidente, e eu chamo esse ângulo aqui de... o raio incidente, perdão, né? E eu tenho um ângulo que eu vou chamar de L, e o ângulo de 90 graus. Aí, pela lei de Snell, foi o que eu já comentei no slide anterior, né? 2 slides atrás, eu posso, e chama Snell-Descartes, né? Por essa lei, eu tenho que, na figura C aqui, ó, que o ângulo incidente é o L, que é o ângulo limite, né? É o ângulo limite. Eu chamo ele de L. E o ângulo refratado é de 90 graus, né? Refratado é de 90 graus. Então, o N1 vezes o seno de L é igual a N2 vezes seno de 90. O seno de 90 é 1. Se o seno de 90 é 1, N2 vezes 1, N2. Então, o seno limite vai ser igual, então, o índice de refração relativo, né? Então, o meu ângulo limite é igual ao meu índice de refração relativo, ou seja, N2 por N1. Em outras palavras, para ficar mais fácil ainda, o meu ângulo limite, então, vai ser o seno do ângulo de menor índice pelo ângulo de maior índice. Então, em suma, o meu ângulo limite vai ser a razão do índice
do menor meio para o índice de maior meio. Vamos pegar um exemplo, um caso aqui, ó. Olha só, quando eu pego o caso que nós temos o índice de reflexão da água, que é 1,33, e o índice de reflexão do ar, que é 1. Então, vou pegar o menor, que é 1, e dividir por 1,33, que vai dar aí aproximadamente 0,75. Aí eu vou usar a calculadora, né, calcular o arco seno desse valor de ângulo 0,75, eu vou encontrar que esse ângulo ele é de aproximadamente de 48 graus. Então, meu ângulo limite aqui é de 48 graus. Ângulos, qualquer ângulo que seja maior do que 48, essa reflexão vai ser total. 49, 48,1, a reflexão já vai ser total, né? 49, 40, 50, 51, todos esses ângulos maior do que esse, a reflexão vai ser total. Ou seja, sobre a reflexão total ainda, explica alguns fenômenos, né? Esse fenômeno aqui é bastante comum, né? Quando nós estamos viajando, né? Nós olhamos assim, vemos a pista, né? Como se estivesse molhada, né? E esse fenômeno aqui também, né? No deserto, né? É a distorção aí da imagem. Isso é chamado miragem, né? Um fenômeno conhecido como miragem. Isso acontece devido como a luz percorre, né, a luz, seja nesse caso aqui a luz natural, né, a luz solar, ela vem, incide sobre o objeto, né, e reflete na minha direção, né, para que eu enxergue, né, e eu consiga visualizar. Daí o que acontece, pessoal? Daí o que acontece? E aí eu tenho o seguinte, como essa luz ela percorre diversas camadas, né? Que estão aquecidas, aí, com diversas temperaturas diferentes, passa por meios mais densos para meios menos densos, né? Essa luz vai sofrer uma refração. Essa luz vai sofrendo várias refrações, cada vez cada vez menor, né? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer de eu encontrar esse fenômeno aí da reflexão total. Né? Então, ela vai acabar explicando para mim, no somatório total aí, eu vou ver essas distorções na imagem. Né? Você não vê esse tipo de fenômeno, né, quando a temperatura não está muito aquecida. Né? Você vê esses fenômenos quando as temperaturas estão muito diferentes. Né? Aí você tem a temperatura do asfalto aí é outra temperatura do ambiente, é bem mais quente do que o do ambiente. Então, essa temperatura acaba distorcendo. A temperatura da areia é bem mais quente da temperatura do ambiente, né? Então, isso acaba distorcendo, vamos dizer assim, como eu passo camadas, né, de meios mais densos para meio menos densos, eu acabo tendo aí diferentes índices, né, de reflexão, cada vez menor, né, de modo que vai ocasionar esse fenômeno de miragem, né? Pessoal, finalizando então agora aqui nas considerações finais, eu deixo para vocês ir na aula 68, então, que vocês resolvam as questões, eu quero que vocês fiquem bastante atentos, né? Questões 2, da página 160, questão 6, da página 161, questão 8, da página 161. Isso vai tratar sobre a reflexão, tá bom? E depois na página, exercício 2, da página 186, exercício 4, da página 192. Esses dois últimos exercícios vai tratar sobre o fenômeno da refração. Essas questões propostas estão no nosso livro-texto, tá bom? No mais, eu me coloco à disposição para quaisquer dúvidas, basta me chamar aí no privado do WhatsApp. Bons estudos, pessoal! Até mais.